Olá pessoal, está começando mais um Empreender aqui nessa TV Sim, aonde cada dia que passa mais lugares a gente alcança, todo o Espírito Santo, agora esse canal, a Rede Sim de televisão. Como sempre o nosso entrevistado, uma grande personalidade que está aqui desbravando Linhares, né? Nascida fora dos territórios do Espírito Santo, mas de uma família muito tradicional aqui da cidade, e vem mostrar um pouquinho do seu brilho e do seu conhecimento em tudo que ele tem feito. Ele parece aquela pessoa que onde toca as coisas está virando ouro, hein, gente? Tem muitos conselhos para dar. Hoje o nosso entrevistado, Vinícius Pontara. Vinícius Borges Pontara, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui conosco do Empreender, né? Um garotinho novo, né? Bem novinho, mas que tem já uma bagagem, uma experiência muito grande para passar para a gente e para quem está em casa, né, nos assistindo. Bacana, eu fico lisonjeado de fazer parte disso, né, hoje. E assisti algumas entrevistas e vi que passaram por aqui pessoas bacanas, né, que fazem e fizeram diferença no mercado linharense. E, sem sombra de dúvidas, é um prazer compartilhar um pouco da minha história, né, do que eu tenho vivenciando até hoje e ajudar alguém que está aí de casa, né, talvez que queira empreender, dar um gatilho aí, que eu acho que é interessante. Vinícius, natural da onde? De Belmonte, Bahia. Belmonte. Né? Eu sou baiano. Isso é muito bom. Mas minha família, como você falou, é daqui, a família Pontara, né, daqui família de Linhares. Pontara. Temos muitos Pontaras aqui em Linhares. Exatamente. E nascido na Bahia, ficou por lá, ou navegou, foi estudar aonde? Conta um pouquinho da sua história lá na Bahia. Então, a família da minha mãe é de Linhares, da Bahia, e meu pai é linharense. Meu pai conheceu minha mãe na Bahia, morou lá por um tempo, e aí aos meus 6 anos meu pai resolveu voltar para Linhares para atuar no ramo de cervejaria, né, revendendo a cerveja Sintra. Uhum. E lá na Bahia ele tinha negócios? Chegaram a ter negócios? Só mexia com fazenda mesmo, na Bahia. Só com fazenda. Isso. E aí estudar mesmo a odontologia, que é algo que eu sou apaixonado e fascinado. Foi em Vitória que eu fui estudar. E depois eu passei para São Paulo. Hoje eu estudo em São Paulo, né, na Unicamp, faço pós-graduação em prótese na Unicamp. Mas, como não vamos tão rápido, né? Ah, tá. Não vamos tão rápido. Você veio para Linhares com quantos anos? Eu vim para Linhares com 6 anos. Então, quer dizer, todo o estudo você fez em Linhares, o primário, né, que é o nosso fundamental hoje, você fez todo aqui. Qual escola estudou aqui em Linhares? Estudei no Marília de Resende, no ensino fundamental. Marília de Resende. Isso é ótimo, por quê? Eu, por exemplo, estudei lá no estadual e a turma velha fala, né? Você que é um menino muito novo, por que eu falo isso? Porque é uma nova geração que está aí chegando, despontando na nossa cidade e saiu do Marília. Fundamental no Marília, segundo grau também no Marília. Rede pública, né? Rede pública, municipal. Rede pública, sim. Né? E aí foi uma escola muito boa, eu tive e consegui comparar, que eu cheguei a começar a estudar na Bahia, né? E aí quando eu cheguei aqui eu me deparei, foi um estudo bem forçado mesmo, eu gostei muito. E depois eu estudei meu ensino médio no Antonieta, que é uma escola do Interlagos 2, tá? Sim. E aí lá, e depois eu fiz um PUPT, não sei se você conhece. PUPT não. PUPT é um programa para estudantes da rede pública, é um pré-vestibular para estudantes da rede pública, e lá eu consegui, assim, aprender muito para prestar o vestibular em odontologia. Mas Vinícius, esse PUPT seria um cursinho? Isso, um cursinho, né? Um pré-vestibular. Um pré-vestibular, um cursinho. Isso é muito bom a você que está aí em casa, que acompanha, né, sempre as nossas entrevistas, né? A gente aqui muito voltado ao empreendedorismo e também a ofertar as oportunidades para quem está em casa. Então, quer dizer, hoje a pessoa que está na escola pública, ela tem você se inscreve nesse PUPT, como é que ele é esse processo seletivo? Hoje em dia, eu não sei se aqui em Linhares tem esse programa, porque eu fiz ele em 2013, se eu não estou enganado, né? Mas não é porque a pessoa veio de uma escola pública, ela não tem chance de se diferenciar no mercado, sim, de conseguir fazer uma graduação, ou até mesmo estudar fora de Linhares. Você consegue, existem vários programas, né? Isso é muito bom. É uma dica muito valiosa já, sim, que a gente tem que pegar, porque a gente está naquele estigma que, não, só se eu estiver na escola particular, só se eu estiver no cursinho tal que eu vou conseguir vaga, né?
E aí você fez o ginásio, né? O fundamental, o segundo grau. Eu tô na moda antiga, né? Ainda ginásio. Ensino né? médio, tá bom. Ensino médio, tá bom, né? E faculdade. Faculdade eu fiz em Vitória. Em Vitória. Né? Na FAESA, na Avenida Vitória ali mesmo. Sim. E os incentivos dos pais, como é que foram? Seu pai, quando voltou para seu pai, sua mãe. Isso. Você me falou que sua mãe chegou a ter restaurante. Isso, exatamente. Minha mãe teve restaurante na Bahia, né? Tem até hoje, mas é arrendado. Em uma das ilhas lá próximo de Santa Cruz de Cabralha. E a faculdade você fez aonde? Eu fiz na FAESA, na Avenida Vitória, e eu morei por um tempo, morei 4 anos e meio em Vitória, mas antes disso eu iniciei minha faculdade em Santa Teresa, na ESFA. E eu não consegui me acostumar com a cidade fria, a metodologia da faculdade eu também não me identificava. Já era odontologia também? Já era odontologia. Só que aí eu não me identificava nem com a cidade, nem com a instituição. E por isso que eu fui para Vitória para tentar a FAESA. E lá eu me apaixonei, me encantei pela odontologia. Eu tive professores assim que literalmente me abraçaram, que até hoje eu faço parte de alguns cursos que eles dão, né, que hoje eu leciono também. Apesar de novo, hoje eu faço parte disso, consigo lecionar, consigo ensinar para os alunos que me procuram. E assim, e aí depois veio a pós-graduação, né? Pode falar agora? Pode falar. E aí depois veio a pós-graduação, que é em prótese. Eu já saí da faculdade, já fui direto para pós-graduação, que é onde eu faço hoje. Não vou lhe cortar, né? Porque você conta a sua história e ela tem, né? A gente se empolga muitas vezes nessa história, mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse lecionar, porque passaram por aqui, todo mundo, quem acompanha o Empreender aí de casa, viu que nós tivemos aqui muitos empresários, mas que eles passaram pela educação, passaram pelas escolas, como profissionais, como educadores, tudo. E eu acho muito bonito isso, você falar que você tem ainda um contato com os seus professores, né? E você falou um pouquinho, então explica um pouquinho o que é esse ensinar. Você não está lá na escola regulamentar, não está na escola comum. Você fez do seu consultório uma escola de imersão. Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Quando a odontologia exige muita prática, né? Muito embasamento científico e muita prática. E fazendo vários cursos assim da minha área, que eu trabalho muito com estética, eu consegui desenvolver uma técnica própria, né? E aí eu resolvi montar um curso na minha própria clínica, onde eu ensino tanto os estudantes de odontologia, acadêmicos de odontologia, quanto cirurgiões dentistas hoje. E eles vão lá na clínica, eles fazem um curso que a duração são 2 dias mais ou menos, e eles aprendem a minha técnica e levam para o seu consultório. Tá, agora eu fiquei muito curioso e eu tenho certeza que quem está em casa também. Que técnica é essa que você desenvolveu? Dá para a gente falar aqui para as pessoas de casa terem uma pequena noção? O que você criou? Na verdade, foram junções de várias técnicas de grandes professores da odontologia, né? Eu fiz curso com vários nomes da odontologia, grandes, fortes, e aí eu fui pegando ideia de cada um e somando a minha técnica, que no caso assim, existe as facetas em resina composta, que é o meu forte hoje dentro da clínica, que são, que hoje em dia fala-se muito sobre laminado cerâmico, sobre lentes de contato, que é onde tem os desgastes dentários. Já a faceta em resina composta não tem o desgaste dentário, né? E aí os dentistas e estudantes de odontologia me procuram para conhecer essa técnica, e onde é uma faceta em resina composta natural. A gente consegue assim trazer o máximo de naturalidade possível para o dente, mesmo sendo uma faceta. Mesmo sendo uma faceta. Para explicar ao pessoal de casa, né? Porque nem todo mundo que está lá, eu quero que você seja assim na linguagem bem simples, bem senso comum, né? Porque faceta é aquelas placas que a gente coloca no dente que vai dar um sorriso bem mais bonito e vai corrigir vários defeitos que a pessoa possa ter na sua dentição. Exato. Mas quando se coloca a faceta, desgasta um pouco o dente, não é isso? É porque existem 2 tipos, tem a de porcelana e a de resina composta. Só que antigamente, quando se falava faceta em resina composta, falava assim, mas fica muito grosseira, não dá aquela ideia de um dente natural. E hoje em dia não, a técnica que eu explico no consultório, lá na minha clínica hoje, é uma técnica que leva bastante a naturalidade do dente. E, como um diferencial muito grande, é que você não há necessidade de desgastar os dentes. Que é uma vantagem muito grande, porque
Com certeza vai diferenciar esse profissional que vai estar fazendo esse curso. É reversível, então, uma vez que não desgasta o dente? Ai, cansei disso, não quero mais, tô velhinho, não quero ficar mais indo ao dentista, ou ela é duradoura? Então, ela é reversível sim. Inclusive eu tive uma paciente esses dias que ela falou, mas se eu não gostar, tem como tirar? Tem. Por quê? Porque a gente não faz um desgaste nos dentes. Já as lentes de contato, né, de porcelana, ela faz mesmo que minimamente, mas faz sim um desgaste. Né? Isso é muito interessante. Mas aí, Vinícius, você contou pra gente que você montou, né? Nós fomos direto já, você já está dando aula, você já está fazendo curso de imersão, mas tem uma coisa que você, não vou chamar que inventou, mas que trouxe e que foi o boom do negócio, não é verdade? Tem isso? Tem sim. Foi o Botox Day. Então agora você aguarda, porque agora nós vamos chamar um intervalo e você aí de casa não saia daí. Temos novidades para vocês e vocês vão conhecer a técnica do Vinícius, mas é só depois do comercial. Estamos de volta com Empreender. Hoje no nosso programa Vinícius Borges Pontara, odontólogo e já dono de clínica, vai contar um pouquinho pra gente do grande boom do negócio dele. Né? Acompanha a gente também nas redes sociais, no YouTube. Gostou de um programa? Quer rever de novo? Vai lá no YouTube da Rede Sim, que você tem todos os programas Empreender e todos eles têm sempre uma dica muito importante para você que quer começar, quer trabalhar ou conhecer os grandes empresários da nossa cidade. Né? Mas Vinícius, eu estava falando no primeiro bloco, né? Aí veio o Botox Day. Exatamente. Da onde é esse nome? É seu? Não. Já vi pessoas utilizando esse nome também, que nada mais é do que o dia do Botox. Dia do Botox. Exatamente. Mas o que ele tem de tão diferente que ele acabou sendo o boom da sua clínica, né? Porque nos bastidores aqui, enquanto a gente estava no intervalo, a gente bateu um pouquinho de papo, né? Você primeiro foi trabalhar numa clínica para os outros, não é isso? Conta um pouquinho isso daí, né? Então, logo quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar para uma clínica, a Rosac, dentro do Hiper Casa Grande. E aí, enquanto eu trabalhava lá, eu fiz alguns cursos na área de harmonização facial. E aí eu me descobri com o Botox e aluguei uma clínica dentro do Laguna Center e comecei a fazer o Botox Day. E a gente estava percebendo que estava tendo uma procura muito grande de pacientes, né? A gente atendia 15 a 20 pacientes num único dia, para estar realizando esse procedimento, para realizar o Botox Day. E eu comecei a fazer alguns cálculos, que às vezes o que eu estava pagando de aluguel diário compensava mais eu fazer um aluguel mensal de uma clínica para mim. E foi através do Botox Day que me bateu aquela vontade, pô, tem que montar uma clínica para mim, um negócio para mim, que eu acho que vai valer super a pena. E foi aí que eu montei a VB Odontologia Estética. VB? De que vem o VB? VB é a minha logo, né? Que é Vinícius Borges. E se tirar a perninha do B, vira o P. Vira que é o P Pontara. de Pontara. Exatamente. Então a VB, hoje ela está onde, a VB? Você saiu da... né? Você está com um ponto próprio seu? Isso, exatamente. Hoje a gente fica ali no edifício Garden View, no centro, né? Próximo à Casa Nova. É a Casa Nova. Isso. E próximo à Vivace Homem. Isso daí. Aí, Vinícius, você montou sua clínica, tá tudo bem, né? Despontou, né? Pontara despontou, até fica bom também, viu? Mas hoje em Linhares nós temos uma faculdade de odontologia, que a gente estava conversando, e que coloca no mercado aí 30 profissionais a cada semestre, você estava me dizendo, né? É muita gente? É pouco? Tem mercado para isso tudo? Como é que as pessoas vão se sobressair nesse mercado? A odontologia tem diversas áreas, né? Então, é até um conselho para quem está aí assistindo, quem se identificar com uma área, igual, por exemplo, odontologia, existe prótese, dentística, endodontia, cirurgia. Eu me identifiquei com a área da estética e foi ali que eu segui. Falei, não, eu tenho que ser o melhor nisso. Já que eu tenho uma área que eu tenho identificação, então eu vou ser o melhor nisso. E daí fui seguindo. E o conselho que eu dou é esse: se dedica, né, desde a faculdade, escolha uma área que você se identifica e faça o seu melhor. Porque não é tão fácil hoje em dia o mercado.
Para você, você acha que foi tão difícil? Foi fácil? Ou porque você já tinha essa grande identificação com essa área? Porque muitas vezes o jovem, quando eu falo jovem, porque parece que você tem muito tempo de, né? Você fala com a gente com uma tranquilidade, com uma segurança, como se já fosse muito tempo, mas você não tem muito tempo, né? Tempo tenho eu. Né? Tempo tenho eu, mas você está novo ainda, quer dizer, tem muitos, né? Podemos revelar a sua idade? Por favor. Eu não minto minha idade quando algum paciente pergunta. Eu omito, às vezes, assim. Eu mudo de assunto, vamos mudar de assunto, mas tudo bem, eu já vou revelar. Pode falar. Então fale, você? Tenho 24 anos. Pois é, eu tenho um monte que com 24 não saiu ainda da faculdade. Exato, tenho 24 anos. Então, assim. o que você atribui um pouco a essa precocidade? Minha família. Minha mãe, eu perdi meu pai aos meus 15 anos, né? E aí desde então, minha mãe sempre falava comigo, olha, eu quero ver você ser gente grande, hein? Aí eu falei, beleza, e aí a partir disso eu fui. E meu pai, assim, ele me incentivava muito nos estudos, né? Apesar de tudo, me incentivava muito nisso. E eu tive, assim, essa expansão minha, que graças a Deus, não foi fácil. Tá? Sim, não foi fácil. A gente sabe que não é. Por isso que essa precocidade, por isso que eu toquei no assunto, porque tem que ter uma mola propulsora por trás. Portanto que eu saí da faculdade, eu tive professores, uma equipe por trás de mim que me abraçaram muito, né? Igual, por exemplo, assim, na minha época de graduação, eu tive professores que me deram estágios e que eu pude praticar muito. Então, quando eu fui lançado ao mercado de trabalho, eu tinha uma certa experiência, né? Hoje, se você for perguntar ao Isaac lá da Rosac, ele fala, Vinícius chegou aqui, ele nem parecia ser um recém-formado, porque eu tinha habilidade, né? Então, eu tive pessoas assim que realmente me abraçaram desde o início, desde a graduação. Porque quando você falou que foi estudar em Vitória, você ficou sozinho lá? Sim, eu morei sozinho em Vitória, né? Minha família não foi comigo. Eu morei sozinho em Vitória e foi assim uma excelente oportunidade na minha vida. E sua mãe hoje mora em Linhares? Minha mãe mora aqui em Linhares. Como é o nome da sua mãe? Marta, dona Marta. Não pode deixar de falar da dona Marta, sem né? sombra de dúvida. A dona Marta é uma mulher orgulhosa hoje? Sem sombra de dúvidas. Aí ela estava aqui, ela falou, ai meu filho, eu tô tão feliz de você ir lá hoje. Um abraço, né, dona Marta? Isso daí é muito bom, ter esses valores de família ressaltados aqui. Vale a pena a gente sempre assistir, eu que sou pai, você aí de casa que está ouvindo, que é pai, que é mãe, os valores familiares, eles colocam realmente os nossos filhos nos lugares especiais. Não estamos aqui falando de sucesso só na profissão, mas sucesso como pessoa, como ser. Eu acho que isso que é o mais importante. Porque na hora lá de passar a credibilidade, não é a credibilidade do odontólogo, né? É a credibilidade da pessoa. Verdade, é isso, verdade. E assim, vale ressaltar que eu montei a clínica, em época de pandemia, montei a clínica em outubro, a gente vai fazer 1 ano agora, a VB vai fazer 1 ano agora em outubro, e graças a Deus só sucesso, assim, cada paciente que chega lá na clínica é tratado com muito carinho, um atendimento personalizado demais. Assim. E esse curso de imersão que você já dá para até outros dentistas nessa, procura clínica, como é que faz? Você tem turma periódicas ou tempos esporádicos? Como é que é isso daí? A gente lança, como eu ainda moro em São Paulo uma parte do mês, a gente lança turma 1 vez por mês, né? Seja turma de no máximo 3 alunos ou quando é um cirurgião dentista, às vezes, que quer trazer algum paciente para a gente estar fazendo algum caso especial dentro da clínica, ele fala, olha, deixa eu ir sozinho ali e aí a gente separa 1 vez por mês mesmo. Tá? Isso tudo você faz na VB. Isso tudo na VB. Tem um espaço ali na VB e você faz tudo. Ofertamos Nós não falamos de São Paulo, mês. né? São Paulo você está fazendo o quê? Eu faço pós-graduação em prótese em São Paulo, né, na Unicamp, no interior de Campinas, em Piracicaba, uma cidade assim que eu me apaixonei, estou encantado por Piracicaba. Então você fica quanto tempo lá? Fico 1 semana, toda primeira semana do mês eu fico em São Paulo. Tem a pós-graduação lá. Exatamente. Agora uma pergunta, Vinícius. Você se encontrou na harmonização facial, no Botox, né? Prótese está bem diferente. É na odontologia, mas de acordo com você falou, os ramos da odontologia, a prótese está bem diferente, não está? Não está assim meio aqui água e vinho? Então, eu amo
a odontologia. Eu adoro trabalhar com dente, mas eu também tenho atuação na harmonização facial. E aí a gente consegue associar os dois, né? O paciente que vai fazer suas lentes de contato, vai fazer suas facetas em resina composta, tem que sair de lá com botox também, né? Tem que sair de lá com preenchimento labial. Então, por que não associar as duas áreas? Que é fundamental. Porque o próprio nome da clínica já diz, VB Odontologia Estética, né? Então, a gente consegue associar isso. A prótese, né? A parte de odontologia com a parte da harmonização facial. E muito interessante isso daí. Porque quando a gente fala em prótese, né, muitas vezes tem aquela parte do laboratório que estão lá preparando e tudo. E não é todo mundo, né? Porque tem aquele que é especializado em canal, tem outro que é especializado em ortodontia, e assim vai, né? De toda a especificação. Sim. Mas, Vinícius, muito, muito bom ter tido você aqui no Empreender. Eu acho que ficou um programa assim muito leve e muito explicativo para quem está em casa. E o mais importante disso tudo é dar essa injeção de ânimo aos jovens que nos assistem, né? A gente tentar fazer com que esse programa vá a todos os lugares para que incentive a todo mundo que está assistindo, aquele que está na escola pública, que é possível. E a gente sempre, né? O nosso tempinho está acabando, né? E a gente sempre pede um conselho. Então, apesar de você ser novinho, né? Mas já tem uma história de vida, né? E todas as histórias são muito belas. Eu queria que você agora olhasse realmente para aquela câmera que vai te focalizar ali, né? Olha para a câmera e fala assim, que conselho você daria para aquele jovem que está começando? Ou até para aquele dentista que de repente... tem aquele dentista que ele parou no tempo, né? O cara tem 10 anos de profissão, ele está naquela mesmice, muitas vezes ele entra numa monotonia, ele entra numa ciranda que fala, pô, não consigo ir. Que conselho você daria? Primeiramente, eu vou agradecer pelo convite de estar aqui. A gente está falando aqui hoje sobre dois assuntos que eu amo, que é odontologia e empreendedorismo, tá? Eu adoro empreender. Isso é muito bom. E o conselho que eu dou é trabalha naquilo que você gosta, tá? É o que você ama, o que te dá aquele tesão, assim, vou acordar para mudar a vida de pessoas. O que me deixa mais feliz, às vezes, não é nem meu saldo lá da conta tá super positivo, é o paciente sair satisfeito, feliz da vida. E é esse o diferencial da VB Odontologia Estética. Um conselho que eu dou é se dedica, trabalhe com amor, que o resto tudo vai se encaminhando da melhor forma. Eu costumo dizer que se a gente trabalha com amor, se a gente faz o que faz com amor, a gente vive em férias, né? Com certeza. Não é, o trabalho não é fardo, o trabalho vira férias. E se arrisque. E se arrisque. Em época de pandemia, eu tive que me arriscar. Eu falei. E é aquilo que você falou, do profissional continuar na mesmice. Não, gente, se arrisca. E outra coisa, Linhares, a economia eu acho que gira muito bem aqui. Né? Linhares é uma cidade que vale a pena investir. Eu investi isso em outubro e estou colhendo frutos assim sensacionais, graças a Deus. Não deu nem tempo de falar, você queria ir embora, né? Sim, eu iria embora, eu ia passar ia ficar 2 anos aqui em Linhares e depois ia para fora do Brasil estudar. Não vai mais. Não vou mais, porque o negócio aqui tá bom. Linhares ganhou esse profissional maravilhoso, né? Nosso tempinho está acabando, a você de casa, né? Muito obrigado por ter dado a nossa audiência ao empreender e aproveitar a cada dia esses conselhos que a gente tem. Vinícius, muito obrigado pelo programa. Linhares está de parabéns porque ganhou agora uma clínica, um odontólogo, que nós não vamos perder mais. Eu acho que isso é muito importante nesse município que só cresce e que é valorizado a cada instante.